o emaranhado quântico e os campos mórficos. Quem de vocês, em uma oportunidade, já esteve em casa sozinho e começou a ouvir alguns barulhos estranhos? Ter a nítida sensação de movimento pela casa, ouvir coisas batendo e a certeza absoluta que não há ninguém em casa e também não ser o vento causador desses sons. Você está em seu quarto e, por alguns instantes, parece haver uma família inteira na cozinha, em uma hora de jantar ou almoço, pratos batendo, colheres, panelas sendo abertas, conversas. Às vezes, você nem consegue compreender direito. Talvez você fique muito assustado e não queira ir ver o que está ocorrendo, ou se vai, simplesmente chega lá e não tem nada, todos os barulhos cessam, todas as coisas parecem que estão normais e sem nenhum barulho. Em algumas ocasiões sim, são alguns espíritos que talvez estejam pela casa. Eu mesmo que o diga, lido com isso minha vida toda RSRS. Mas o que quero falar para vocês aqui não seria necessariamente os espíritos, especialmente os chamados de zombeteiros que adoram fazer alguns barulhos para assustar e dar boas risadas enquanto veem o encarnado espantado e cobrindo-se com um lençol. Quero falar um pouco sobre o emaranhado quântico, ou emaranhamento quântico, o entrelaçamento quântico, ou emaranhamento quântico, como é mais conhecido na comunidade científica. É um fenômeno da mecânica quântica que permite que dois ou mais objetos estejam de alguma forma tão ligados que um objeto não possa ser corretamente descrito sem que a sua contraparte seja mencionada, mesmo que os objetos possam estar espacialmente separados por milhões de anos-luz. Isso leva a correlações muito fortes entre as propriedades físicas observáveis das diversas partículas subatômicas. O entrelaçamento quântico foi chamado de ação fantasmagórica à distância por Albert Einstein, que acreditava ser um evento impossível, sob as leis da mecânica quântica ortodoxa. Não há nada separado, está tudo conectado. Então, se existe um objeto em uma determinada dimensão paralela, e ele é derrubado, isso reverberará em todas as dimensões ao mesmo tempo. Por exemplo, se numa dimensão, chamada aqui de A, um copo for derrubado, o som resultante da queda pode ser ouvido ou sentido em mais de uma dimensão, a exemplo dessa presente. Em outro exemplo, caso este mesmo objeto caia na dimensão A, pode ser que no mesmo intervalo de tempo uma folha caia na dimensão B. Entendem a magia? Tudo que acontece em uma realidade, afeta a outra direta ou indiretamente. Se você está em sua cama e derruba um travesseiro, pode ser que, em outra realidade paralela, onde haja uma pessoa também sentada em uma cama, ouça algo caindo, porém ali para ela nada caiu, ela apenas ouviu o som de outra realidade. Devido ao emaranhado, se alguém em uma realidade está à mesa com sua família na hora do almoço e todos estão animados, pegam os pratos, talhares, destampam as panelas, para comer, isso reverbera em outra dimensão e sim, poderá ocorrer esse fenômeno quântico de entrelaçamento e você ouvir tudo, mas isso não está acontecendo na sua realidade imediata. Muitas vezes, não são espíritos, mas sim esse fenômeno de entrelaçamento acontecendo, e claro, nem sempre isso é percebido. Outra coisa também que pode ser falada e se encaixa aqui, são os campos mórficos, a teoria dos campos mórficos do biólogo Rupert Sheldrake. Os campos morfogenéticos ou campos mórficos são campos que levam informações, não energia, e são utilizáveis através do espaço e do tempo sem perda alguma de intensidade depois de ter sido criado. Eles são campos não físicos que exercem influência sobre sistemas que apresentam algum tipo de organização inerente, centrada em como as coisas tomam formas ou padrões de organização. Deste modo cobre a formação das galáxias, átomos, cristais, moléculas, plantas, animais, células, sociedades. Cobre todas as coisas que têm formas e padrões, estruturas ou propriedades auto-organizativas. Em outras palavras, imaginei um lar com uma família que está tendo seu primeiro filho. Os pais, muito dedicados e amorosos, ensinam seu filho a andar, a falar, a se alimentar,
etc. ensinam tudo o que precisam ensinar à sua criança. Esta aprende a andar com 12 meses de nascida. Aprende a balbuciar as primeiras palavras logo após aprender a andar e as demais tarefas seguem o aprendizado das demais. Poucos anos após o primeiro filho, mais um pequeno chega à casa. No entanto, este aprende a andar com 11 meses, aprende a falar ainda antes de andar e conclui o aprendizado das demais lições mais rápido que seu irmão mais velho. Mas o que houve de diferente? Se ambos tiveram o mesmo aprendizado, os lugares eram os mesmos, as lições eram as mesmas. O primeiro filho assume, nesse caso, o papel de pioneiro naquele aprendizado ali naquela casa. O segundo filho chegou em um ambiente onde todas aquelas lições foram dadas e aprendidas e ele capta este campo para ele. O segundo filho aprenderá mais facilmente as lições, pois já havia um campo mórfico ou morfogenético para aquele padrão. Você pode ver este padrão se repetindo em muitas outras configurações. Numa casa onde as pessoas são muito felizes, unidas, regozijam-se constantemente e em determinado instante a vendem. Os novos moradores que comprarem a casa sentirão e serão envolvidos por aquele campo mórfico até que produzam o seu próprio padrão, pois este campo pode ser constantemente alterado por um novo padrão. Imaginem um povo que viveu em guerra por centenas de anos e então resolve assinar um acordo de paz com seus vizinhos. O ambiente mórfico de guerra ainda fica entre aquele povo e seus habitantes continuarão em estado de guerra em todos os assuntos do seu cotidiano. No entanto, este campo pode ser mudado quando novos padrões são instalados ali, quando atos de paz, de serenidade, de amorosidade são realizados no lugar de atos de violência. O campo muda e a nova configuração assume. Os campos mórficos são registrados na grade do planeta e nosso trabalho é reconfigurar, reescrever a grade planetária com todos os atributos amorosos de uma consciência crística. Assim, dentro desse emaranhado e campos interligados e existido continuamente, uma família que foi muito feliz em uma casa, que todos os finais de semana mantinha felizes reuniões, onde os parentes chegam, pegam seus pratos para o almoço. Pratos batem, colheres, tampas das paletas levantadas, risos animados, etc. Isso também fica no ambiente e você pode ouvir o eco disso quando aquilo existiu há um tempo ali. Não são fantasmas, espíritos atormentadores, demônios, em muitos dos casos, são apenas esses fenômenos quânticos. Creon também fala disso na mensagem Coisa que te assustam à noite. Tudo está conectado, um emaranhado universal. Tudo que você faz reverbera em toda a galáxia, tem um grande efeito em todo o sistema. Saiba disso, é um efeito em onda contínuo. Está escrito nas velhas escrituras, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não saiba. Assim, entenda-se como nada acontece sem uma reverberação maior em todo o cosmos. Como já dito, você é o universo é você. Você é importante nesse grande emaranhado de coisas que na verdade é uma coisa só, você. Para acessar os links, vá até a mensagem em texto postada no blog. O link para ela encontra-se na descrição desta narração. Gabriel RL